Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo sempre que eu lançar algo novo. E hoje nós teremos lista, que eu adoro, e eu sei que muitos de vocês também gostam. Só que hoje eu separei uma listinha de personagens que são muito recorrentes nas nossas novelas, que são os falsos videntes, que em algum momento da trama descobrem que têm poderes de verdade. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto, junto com a minha amiguinha, com a minha fofinha, a Lilizinha, pra gente relembrar uma lista de 5 falsos videntes das nossas novelas. Não sai daí! E o primeiro vidente que eu separei para a nossa listinha foi justamente ele, que está no ar atualmente na reprise do Viva de Da Cor do Pecado. Sim, eu estou falando de Paelinho, vivido pelo maravilhoso Matheus Nachtergaele, que é ali o alívio cômico daquela trama do João Emanuel Carneiro de 2004, que fez muito sucesso, que foi reprisada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo e agora está no ar pela 4ª vez na televisão. Tem muita gente que torce o nariz, que diz que a trama dele é desconectada do resto da história, mas se a gente pensar como um núcleo isolado da trama, só pelo fato de ter o Matheus Nachtergaele fazendo comédia, já é um deleite. Eu sou super suspeito pra falar do Matheus, acho sim que às vezes aquele núcleo é desconectado da trama, é em alguns momentos sem graça, mas eu consigo me divertir sim, me divirto mais do que fico chateado com esse núcleo dentro de Da Cor do Pecado. E o Paelinho, além de ser, né, o grande amigo da protagonista preta, vivida pela Thaís Araújo, ele era uma figura hilária, conhecida nas ruas de São Luís, no Maranhão, que para sobreviver trabalhava como um falso vidente, médium, cartomante, enrolava os clientes dizendo que incorporava o espírito dos seus parentes mortos, né? Lia as cartas, o futuro, a sorte das pessoas. Ele tinha uma bola de cristal que o assistente dele, o Cezinha, feito pelo Arlindo Lopes, ligava para que desse um efeito de luz quando ele precisava impressionar os clientes. Então ele vai ali naquela brincadeira, né, de incorporar, de ler a sorte, coisa e tal. Mas na verdade ele morre de medo de espíritos e ele rezava todos os dias para que esses espíritos, se é que eles existissem, não se aproximassem dele. Só que, claro, né, para tudo ficar muito mais divertido, o que acontece é justamente o contrário. Os espíritos acabam se aproximando do Paelinho, incorporando no Paelinho e vira tudo uma grande confusão. Ele acaba se apaixonando por uma mulher misteriosa. Se descobre lá no final da trama que na verdade é uma mulher que já estava morta, que estava reencarnada, que estava incorporada, né, na pele da Tancinha, vivida pela Vanessa Gerbelli, mas na verdade a Tancinha mesmo já estava morta. Aquela mulher vivida pela Vanessa Gerbelli era só o corpo, né, e não era a Tancinha verdadeira, porque ela já tinha morrido, obviamente. Então, assim, no final ele descobre que ele tem esse poder mesmo de prever o futuro, de incorporar espíritos. Isso vira tudo uma grande brincadeira, né? Uma grande comédia. E no final da trama, ele acaba encontrando, sim, o seu verdadeiro amor, dessa vez na pele da Cláudia Ohana, porque a Tancinha, ela incorpora definitivamente na Cláudia Ohana. Eu acho que é isso que acontece no final de Da Cor do Pecado. Me corrijam quem lembra com mais clareza se eu estiver errado. Mas a lembrança que eu tenho é que a Vanessa Gerbelli, na verdade, ela é meio que uma mulher sem caráter, assim. Ela desaparece ou ela morre e ela incorpora na Cláudia Ohana. Gente, eu realmente não me lembro detalhes. Não tô acompanhando agora no Viva, mas me contem aí qual é o desfecho do Paelinho. Eu me lembro muito bem só da Cláudia Ohana entrando na reta final da novela pra ficar com ele. Então o Paelinho é o primeiro falso vidente, que na verdade era vidente, de fato, em Da Cor do Pecado, aqui na nossa lista. E o segundo falso vidente, entre aspas, né, dessa listinha aqui, é a mãe Yara, vivida pela hilária Cláudia Gimenez em Aquele Beijo, novela do Miguel Falabella, que foi ao ar em 2011, também uma novela das 7, onde após a morte de sua mãe, Dona Leda,
que é atingida por um ônibus que invade a sua casa. Então o ônibus entra com tudo, invadindo e destruindo a casa da Yara, né? Quando ela ainda é jovenzinha, mata a mãe dela. Ela começa a divulgar que recebe o espírito da mãe morta por esse ônibus. Diz que após a morte da mãe, acabou recebendo o dom da vidência. E como passou a ser conhecida por isso, ela começa a ganhar a vida dando consultas e banhos milagrosos em seus supostos clientes. Mas esses banhos milagrosos rola mais com os boys magia, sabe? Da trama. Então aparece um boy gato, um boy gostoso, ela vai lá e dá um banho milagroso. E acaba rolando sempre algo mais. Mas o que ninguém imagina é que, na verdade, o Joselito, feito pelo Bruno Garcia, que é primo da Yara, é quem tem a verdadeira mediunidade. Então ele decide que ele não vai usar isso pra ganhar dinheiro. Então ela, muito esperta, pensa, bom, se ele não quer ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então meio que ele não fala pra ninguém que ele que tem o dom da mediunidade, mas ele fica sempre ali do lado dela, ajudando ela com as adivinhações, com as premonições, né? De certa forma pressionado, porque ela meio que culpa ele pela morte da sua mãe, dizendo que ele previu o acidente, né, a tragédia, ele que deveria estar no sofá assistindo televisão no dia do acidente, ele que morreria, mas ele acabou meio que trocando de lugar com a tia, falando pra tia sentar no lugar que era dele, e o ônibus pegou ela. Então ele tem essa culpa, claro, tudo num tom de comédia do Miguel Falabella, né, mas ela fica jogando sempre isso na cara dele e ele fica meio culpado. O que que acontece? Ele acaba se apaixonando na trama, né, o Joselito, pela Amália, vivida pela atriz portuguesa Marina Mota, e perde, né, os seus poderes de vidência. Só que aí, ao mesmo tempo, a mãe Yara começa a ficar famosa na mídia, começa a dar entrevistas, né, fazer reportagem, e ela gosta disso, gosta dessa fama, desse sucesso. Mesmo o Joselito dizendo pra ela que ela vai se dar mal, que ela não pode estar usando da boa fé das pessoas pra alcançar fama, sucesso, dinheiro, ela não dá ouvidos pra ele e vai em frente com essa loucura toda, mesmo não tendo poder nenhum. Mas ela não dá ouvidos pra ele, só pensa na fama, em atrair os garotões sarados, né, pra tenda dela. Só que aí ela também começa a sentir, né, a ter algumas premonições, a sentir realmente o espírito da mãe dela, e acaba tudo se misturando ali na trama também, nesse núcleo também. Só que a mãe Yara não é flor que se cheire, ela age bastante de má fé, sempre tentando se dar bem. Então o final dela, que eu me surpreendi, né, fazendo a minha pesquisa, porque Aquele Beijo foi uma trama que eu não consegui assistir inteira, então não sabia do desfecho da mãe Yara, mas ela acaba morrendo também num acidente, né, também numa tragédia, e ela vira um espírito que volta pra atazanar a vida do Joselito enquanto espírito. Ela morre do mesmo jeito que a mãe, né, e volta então pra ficar aterrorizando ali a comunidade, o bairro e o primo. Só no finalzinho da novela, ali na última semana, nos últimos capítulos, que ela se redime de tudo, deixa a terra e vai pro céu redimida, né? Arrependida de tudo que ela fez de errado aqui, e tudo acaba bem. Então, assim, bem a cara do Miguel Falabella, esse núcleo, essa trama e esse desfecho aí com a Cláudia Gimenez, outra maravilhosa. E aí, o terceiro vidente dessa nossa listinha, a gente sai do horário das 7 e desce ali um degrau pro horário das 6 para falar de Madame Gilda. Ou melhor, Gildete, né? Mas para dar um tchan a mais aí na sua performance como vidente, ela se intitula Madame Gilda na novela Escrito nas Estrelas, da Elizabeth Jean, que foi exibida em 2010. A Madame Gilda, ela é vivida pela atriz, magistralmente vivida pela atriz Jandira Martini, que em tudo que toca vira ouro, né? Uma grande atriz, que aliás está fazendo falta na TV. E a Madame Gilda, ela mora em Copacabana, com a irmã Zenilda, feita pela Valderias de Barros. As duas são solteironas, né? Já de idade, que acabaram vivendo juntas ali. Só que uma é super alto astral, pra cima, que é o caso da Madame Gilda, e a outra já é mais ranzinza, não acredita nos poderes da irmã. Na verdade, a irmã não tem poderes, de fato. Ela atua meio como uma charlatã ali, mas uma charlatã do bem. Ela não faz mal a ninguém, ela não tenta se dar bem, ela só tenta sobreviver, né? E ela acredita em certas coisas, no tarô, nas cartas, no futuro. Então ela vai fazendo, mas a irmã não acredita, implica com ela, diz que ela tá abusando da crença das pessoas, da boa fé das pessoas.
Até que em determinado momento, a trama que trata exatamente de espiritualidade, né? A Jin, ela utilizou essa novela como a sua primeira de uma trilogia falando sobre vida após a morte. E ela trata esse tema com muita seriedade. Na novela, então, o Daniel, feito pelo Jaime Matarazzo, ele morre logo no início da trama. Morre apaixonado pela personagem da Natália Dill, que é a Viviane. E a Madame Gilda, em determinado momento da novela, conhece a Viviane conta a história dela para Madame Gilda. E o Daniel acaba aparecendo em espírito para a Madame Gilda para que ela possa se comunicar com a Viviane, né? Para que ele, através da Madame Gilda, possa se comunicar com a Viviane. E a Madame Gilda, ela fica muito assustada com isso. Ela não esperava, nem ela acreditava que isso poderia ser possível. E quando ela começa a perceber esse dom, ela acaba se tornando essa ponte, né, entre os dois, para que essas duas almas, onde uma está num plano espiritual e a outra no plano terreno, possam se comunicar, já que eles não tiveram tempo de viver esse amor na vida, né, como os dois humanos em carne e osso. Então é bem bonitinha a história de Escrito nas Estrelas, para quem já viu sabe do que eu tô falando, quem não viu procure assistir, eu acho que tem no Globoplay. E a personagem da Jandira Martini é ótima, foge um pouco daquelas personagens mais densas que ela costuma fazer nas novelas da Glória Pérez, né? Mas sempre com um tom de humor que ela dá muito bem às suas personagens. E é isso, a Madame Gilda, então, é a terceira vidente dessa nossa listinha. E a quarta vidente de Uma Trama está agora no horário nobre. Na verdade, é o quarto vidente. Então a gente sai do horário das 6 e vai para o horário nobre, lá para trás, no finalzinho dos anos 90, para falar de Suave Veneno, de Walber Canedo. Em 1999, nessa trama do Agnaldo Silva, o Walber era vivido pelo Diogo Vilela, que fazia um guru de vários personagens ali da trama, principalmente da ricaça Eleonor, vivida pela Irene Ravache. O personagem, o Walber, ele era muito interessante porque ele tinha um tom cômico muito forte, principalmente por causa do seu assistente, o Edilberto, feito pelo saudoso Luiz Carlos Tourinho. Mas o personagem também tinha uma dramaticidade, uma seriedade muito grande. Ele trabalhava ali com afinco no que ele fazia, né? Mesmo não acreditando que ele tinha poderes, ele era honesto, ele era sincero no seu trabalho, só que em determinado momento ele realmente começa a sentir poderes, né? Poderes de vidência, ele começa a flutuar, então meio que entra uma coisa de realismo fantástico bem típico do Agnaldo Silva com o personagem do Diogo Vilela. E aí quando isso é descoberto, ele começa a fazer tanto sucesso que até a televisão descobre ele, e fazendo um crossover entre programas, o Video Show vai até a casa do Walber Canedo entrevistá-lo, numa participação especial da Cissa Guimarães como ela mesma, fazendo entrevista com o Walber para o Video Show. Então começa a ficar bem bacana a história do Walber. Eu sou suspeito para falar também dessa trama, porque já disse aqui que é um dos meus flops preferidos. E o Walber, ele tem eu tenho uma relação muito afetiva com esse personagem, foi muito importante para mim, para minha evolução, meu desenvolvimento como pessoa. Enfim, em outro momento eu conto mais sobre esse personagem em outro vídeo, mas o Walber não poderia faltar aqui na nossa listinha, porque ele realmente é um personagem bem emblemático da nossa teledramaturgia, em se tratando de videntes que achavam que não tinham poderes e acabam descobrindo que têm poderes. Então, fechando a nossa listinha, eu vou falar agora o quinto nome aqui deste elenco, né, de falsos videntes, que não eram tão falsos assim, e eu vou para A Lei do Amor, voltando agora bem para mais pertinho, né? É a trama mais recente que nós tivemos aí, com uma vidente também engraçada, também cômica, vivida pela Heloísa Périssé, que era a Milady. E a Milady começa do mesmo jeito que todos os outros, né? Como uma vidente meio charlatã, meio trapaceira, que lê uma cartinha ali, um tarô ali, uma bola de cristal aqui. Algumas pessoas creem, outras não acreditam, até que em determinado momento ela realmente começa a sentir coisas, a prever coisas. E os próprios autores disseram que ela foi inspirada na personagem Oda May de Whoopi Goldberg no filme Ghost, do outro lado da vida, né? Que ela é meio que uma charlatã, e aí ela começa a ouvir o espírito do Patrick Swayze, e ela faz essa ligação, essa ponte entre o Patrick Swayze e a Demi Moore no filme. Então a Milady da Heloísa Périssé foi inspirada nessa
desta personagem. E a gente se divertiu na medida do possível, porque a novela prometia bastante. Já falei de A Lei do Amor em um outro vídeo, vou deixar o card para quem não assistiu poder ver. Mas eu acho que quando a novela começou a degringolar, o núcleo da Milady foi o que piorou, assim. Foi um dos piores. Era muito ruim o humor daquele núcleo ali. A Heloísa Périssé começou a se repetir. Não sei se é Périssé ou Périssé, gente. Cada hora eu falo de um jeito, mas enfim. Começou a se repetir nas piadas, o núcleo, os personagens começaram a ficar muito sem graça. Então, assim, o que prometia muito, a novela toda prometia, mas algumas coisas eu acho que ainda se salvaram em A Lei do Amor, como a personagem da Grazi, por exemplo, que é uma personagem que eu acho incrível, que não caiu naquele cansaço da novela toda. Mas a Milady, o núcleo dela, realmente foi bem infeliz até o final da trama. Já tava assim com a língua pra fora, então não foi legal. Mas eu achei super justo relembrar essa personagem aqui entre esses falsos videntes, que na verdade não eram tão falsos assim. E desse jeito eu finalizo o vídeo de hoje com a minha amiguinha Lilizinha aqui do outro lado, que ela passou de um lado e foi pro outro. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Tô querendo trazer mais, assim, fiquei um pouco afastado das listas aí por um tempo, mas já tô com várias na minha cabeça. Também deem sugestões de listas que vocês acharem interessantes. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha. Comenta e também não esquece de se inscrever no canal se tá sempre por aqui e ainda não apertou o botãozinho vermelho aí de baixo. Me segue também nas redes sociais, eu tô cada vez mais ativo lá no Instagram, você viu a novela ontem, tá passando aí os enderecinhos aí embaixo para vocês correrem lá. Então tem coisas que eu posto lá que não posto aqui e vice-versa, então me sigam lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!